Olá, pessoal. Então, vamos à correção das atividades da segunda semana. A número 1 falava o seguinte: preencha as tabelas de forma que as operações efetuadas sejam verdadeiras. Bom, então eu tenho no quadro aqui o valor de A na primeira linha vale menos 64, B vale 52, estou querendo saber o valor de A mais B. Bom, como que nós vamos fazer? Muito simples, né? Armando essa operação, vai ficar menos 64 mais 52, certo? Como que eu vou fazer essa operação? Como 64 tem valor absoluto maior que 52, eu vou tirar o 52 de 64, certo? Então, fazendo um rascunho aqui no cantinho, vai ficar como? 4 menos 2, 2, 6 menos 5 vai dar 1, certo? Aí vai ficar negativo, por quê? Porque eu devo mais do que eu tenho. Eu vou pagar 52, mas eu ainda vou ficar devendo 12. Certo? Então, o valor de A mais B aqui, nesse caso, é menos 12, correto? Bom, a outra linha aqui, nós temos que descobrir o valor desse A aqui, né? Então, a segunda situação vai ser A mais B, né? Vai ser quanto? O A eu não sei, mais o B, que é menos 13, resultou em menos 27, correto? Então, como que nós vamos achar isso aí, certo? O que eu vou ter que fazer? Bom, para eu descobrir que número que eu somo a menos 13 para dar menos 27. Então, eu tô devendo 13, tô devendo também mais alguma coisa, porque deu menos 27. Então, qual é esse valor aqui? No caso do valor do A aqui, vai ser menos 14. Com mais menos 13, que vai dar menos 27, correto? Então, a solução aqui é menos 14, certo? Se eu pegar aqui e fizer, ó, o menos 27 e fazer a operação contrária do menos 13 aqui, fazer mais 13, eu vou descobrir que vai dar menos 14, correto? Bom, vamos para outra tabelinha ali. Que número que somado, ou melhor, A menos B, né? Essa é a operação. Eu não tenho o valor de A na primeira linha e o B vale 30. E o resultado dessa operação deu 57, certo? Bom, qual é o número que menos 30 deu 57, gente? É só eu pegar o 57 e somar a 30, que eu vou saber. Fazendo a operação contrária, eu acho o valor que vai dar 87, correto? Então, aqui, se eu fizer 87, então, fazendo aqui 87 menos o 30, eu vou achar o 57, correto? Então, isso aqui eu fiz a operação contrária. Da mesma maneira que aqui também, né, eu tinha feito a operação contrária, correto? Bom, então vamos para outra situação ali, mesma coisa. A menos B, certo? O A vale menos 12, o B eu não sei, e o resultado deu menos 26, tá? Aí, o que acontece? Devo menos 12 e menos algo também que me deu menos 26. Então, tipo assim, eu tô devendo 12 e menos um valor que faz de conta que eu perdi, deu menos 26. Então, qual será aquele valor ali? Aquele valor ali que eu perdi, se você for analisar, tá faltando quanto para 26 aqui? Tá faltando 14, certo? Que daí vai dar menos 26. Então, aqui no caso vai ser menos 14. Porque, ou melhor, menos 14 não, mais 14, tá? Mais 14, aquele sinal aqui tá aqui fora, né? Então, olha bem, eu devia 12 e também perdi. Vamos pensar nesse menos aqui, menos um 14 reais que eu tinha, mas eu perdi. Então, eu fiquei num saldo negativo de 26. Certo? Ó, eu devo 12 e tirou 14. Vamos fazer de conta que esses 14 eu tinha, mas eu perdi. Então, eu fiquei num prejuízo, né, da dívida mais o que eu perdi, de 26 reais, por exemplo. Vamos pensar em dinheiro, fica mais fácil para entender. Correto, pessoal? Então, ali no caso, seria mais 14, ó. Menos 12
só que aquele sinal de menos aqui, ó, menos da operação, aquele 14 era um saldo positivo, só que eu perdi ele. Então, né, porque quando fala menos, porque eu não tenho mais ele. Ele era positivo, mas eu não tenho mais ele, então ele se tornou uma perda. Então, menos 12 com menos 14 dá menos 26. Então, o valor aqui é mais 14, mas por causa do sinal de menos ali, ele é uma perda, certo? Então, como fazemos para descobrir os números que faltam? São essas maneiras, da maneira como eu resolvi aqui. Bom, vamos para a outra questão. Relate a estratégia que você utilizou para resolver cada situação da tabela. Pessoal, isso aí é pessoal, né? Mas vocês podem também utilizar das minhas orientações que eu dei aqui na hora de resolver, né? Aquela primeira tabela, nós usamos, né, a operação contrária, usamos a questão da perda, do ganho, da dívida, né, e tudo mais. Então, pode falar, isso aí, pessoal, deixar para vocês resolver do jeito que vocês acharem melhor. Agora, o que é uma operação inversa? Eu vou até escrever aqui. Uma operação inversa é uma operação contrária, certo? Por exemplo, a operação inversa da adição é a subtração. E vice-versa, da subtração é a adição. Outro exemplo, da multiplicação é a divisão. Então, isso que são operações inversas, né? Quando eu falo que 5 menos 2 dá 3, se eu pegar 3 mais 2, dá 5, né? Então, só pegando um exemplo aqui com relação à adição. Vamos supor, 5 menos 2 dá 3. A operação inversa vai ser o quê? 3 mais 2 dá 5, certo? Isso que é operação inversa. Bom, agora a letra D. Podemos dizer que subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo? Bom, então isso aí eu vou pegar um exemplo, né, para vocês entenderem isso aí. Vamos pegar, por exemplo, 1 mais 7. Vou fazer a caneta, porque a lápis parece que fica pior, né? Vou fazer aqui. Por exemplo, se eu pegar 1 mais 7, certo? E tirar menos 1 mais 2, tá? Então, olha, podemos dizer que subtrair um número positivo, ó, tô tirando um número positivo desse número. É o mesmo que somar um número negativo, então seria a mesma coisa de eu pegar um número e somar com um número negativo, né? No caso, eu vou pegar o 2 mesmo. Vamos entender? Ó, eu tenho 7 menos mais 2. Então, eu tenho 7, mas foi de conta que eu perdi esse 2. Então, ele não é mais 2, ele é menos. Vai me dar o quê? Vai dar 5, certo? Agora, olha bem, eu tenho 7, mas também eu tenho uma dívida de 2. Então, o que acontece? Eu pago 2 e vou ficar com mais 5. Então, sim, então a resposta aqui é sim, certo? Sim, por quê? Porque justamente para essa situação aqui, olha bem, quando eu tenho uma subtração de um número positivo, eu estou perdendo ele mesmo. E se eu tenho uma soma, mas com um valor, com uma dívida negativa, então eu estou tirando da mesma maneira. Então, as duas situações, eu estou tendo perda, seja eu tirar um valor positivo que eu tinha, mas, por exemplo, perdi, ou seria eu somar, né? Eu tenho um valor somado a um valor que é uma dívida. Então, eu faço a diferença entre eles, da mesma forma que aqui eu faço a diferença. Então, nos dois casos, a gente faz uma subtração, uma diferença entre eles, correto? Então, sim, por esse motivo, tá bom? Agora, aí, qual é a diferença entre se efetuar A menos B e se fazer B menos A? Bom, vamos ver aqui também um exemplo, tá? Então, eu vou falar que o A... Peraí, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou falar que o A meu vale mais 8 e o B vale menos 3, tá? Então, se eu fizer A menos B e se eu fizer B menos A, vamos ver o que dá? Ó, nesse caso, A vale mais 8 menos
menos 3. Vamos fazer essa operação aqui, ó. Ó, quando é menos com menos, a gente deixa ele mais. Então, vai ficar mais 8, mais 3, que vai dar mais 11, certo? Agora aqui o B meu vai valer o menos 3, ó. O B vale menos 3, tá aqui, ó. B menos 3. Então, no lugar do B, eu vou colocar menos 3, menos o A, que vale quanto? Mais 8. Mais 8. Vamos tirar do parênteses, menos com mais dá menos mesmo, ó. Ó, menos 3 e menos 1 mais 8. Então, ele fica menos 8 mesmo. Então, menos 3 com menos 8 vai dar menos 11. Então, o que que acontece? Na hora que eu alterei a ordem do A menos B, troquei por B menos A, sendo os números os mesmos, o que que aconteceu? Os resultados ficaram opostos, certo? Então, aqui, qual a diferença entre se efetuar A menos B e B menos A? O valor absoluto dos números é o mesmo, ó, que é 11, que é 11, mas eles têm valores opostos. Então, os resultados serão opostos, né? O que são opostos? Um é positivo e outro negativo, só que o valor numérico é o mesmo, certo? F, você consegue encontrar mais alguma regularidade? Então, por exemplo, isso aqui é uma regularidade, né? Você observou quando você faz A menos B e B menos A, você viu que os valores absolutos dos números são iguais, mas um é positivo e outro negativo, certo? São opostos. Então, um outro exemplo que a gente costuma ver muito, por exemplo, quando você faz assim, ó, A mais B é igual a B mais A, né? Se eu usar, por exemplo, esses mesmos números do exemplo anterior, por exemplo, o A vale mais 8, mais o B que vale menos 3. E aqui eu vou trocar, vou colocar o B na frente, menos 3. Vou colocar o A, que vale 8, depois, certo? Então, vamos fazer essa conta. Quanto que vai dar aqui, ó? Mais 8 mais menos 3. Então, eu tenho 8, mais eu tenho uma dívida de 3. Então, eu vou ficar com mais, eu pago 3, mas eu vou ficar com 5. Agora, vamos ver aqui. Eu devo 3, mas eu tenho 8. Mais 8 é mais 8 mesmo. Então, eu pago 3, mas ainda vou ficar com 5 ainda, né? Porque eu tenho 8 positivo, mas devo 3. Certo? Então, fica 5 positivo. Então, vocês viram que isso é uma outra regularidade. Quando você altera, na adição, você altera as parcelas, não altera o resultado, certo? Então, aqui, vou colocar aqui a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, lembrando que parcela a gente fala com relação à adição, né? Certo? Agora, G, elabore um problema para cada linha das tabelas e resolva. Gente, isso aí é pessoal, cada um deve ter feito o seu, né? Então, por exemplo, só lembrando da tabela lá, eu tenho ali menos 64,52. Um exemplo. Você pode colocar assim, estou devendo R$64, mas ganhei R$52 da minha mãe. Quanto ficou meu saldo? Tá, daí você vai resolver e vai falar que seu saldo ainda ficou negativo, porque você pagou 52, mas ainda ficou devendo 12. Pessoal, isso aí é só um exemplo, tá? Daí vocês façam da melhor maneira possível. Qualquer dúvida, só entrar em contato.